Nós vamos aproveitar agora nessa oração para nos concentrarmos inicialmente nesse dia que inicia, com o desejo de termos um dia proveitoso, mas principalmente relembrando na história do Mestre Jesus, que disse que veio não para mudar as leis, mas para cumpri-las de outra forma, através do amor. E esse amor é o que modifica não só as nossas vidas, mas como toda a formação desse planeta. E assim sendo, se faz necessário, não só nessa manhã, mas como em todas, que elevemos o nosso pensamento a Deus para que a paz seja realmente vivida através do respeito amoroso por todos os nossos irmãos. Relembrando principalmente nesse momento os acontecimentos, em Israel, Iraque, Ucrânia, Rússia e em todo o nosso planeta, onde as pessoas sofrem pelas guerras, não só materiais, como também pelas próprias guerras interiores. Então, que esse amor possa apaziguar todos os nossos familiares, os nossos companheiros de vida, de trabalho e sucessivamente, principalmente a nós mesmos. Então, com o pensamento em Deus, faremos a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita vossa vontade aqui na terra, como já é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas ofensas, à proporção que perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não permitas que caiamos em novas perturbações e livra-nos de fazer o mal e de todo o mal, que assim seja. E assim, então, nós vamos começar nossa conversa dessa manhã, lembrando que a qualquer momento, quem tiver alguma dúvida, é só erguer o braço, fazer a pergunta, tá? Sem problema nenhum. A gente está aqui não apenas para escutar, mas para tentar compreender cada vez mais os ensinamentos do Mestre Jesus. Na verdade, quando a gente fala, da doutrina espírita, essa doutrina, ela se considera não a religião do fim, mas o fim das religiões, no sentido de que nós não precisamos ter dogmas estabelecidos, não precisamos ter uma religião ou um compromisso com algo feito pelos homens. Isso é de livre-arbítrio, isso é uma opção, como escolhas em nossas vidas. Nós temos os amigos que escolhemos, não é assim? Nós normalmente temos a profissão
com a qual nós nos encontramos. A religião no planeta, ela é assim, ou pelo menos deveria ser assim. Não uma imposição, mas um encontro. Eu me sinto bem sendo budista, eu me sinto bem sendo católico, evangélico, e sucessivamente. Mas seguir o cristianismo independe de termos e estarmos vivendo uma religião específica. Seguir o cristianismo ou os ensinamentos de Jesus significa procurarmos a melhor maneira de viver e, através dela, nos tornarmos seres cada dia, a cada instante, melhores. Para isso, nós não precisamos ter a tarja de uma religião específica, quando religião deveria estar para nós de acordo com seu significado, que é religar. E esse sentimento de amor, de bondade, de humildade, de respeito, ele deve ser vivido constantemente e aí sim nos religando ao nosso Criador, seja ele chamado de Pai, de Abba, de fonte criadora, de inteligência suprema, enfim, podemos denominá-lo da maneira que melhor nos faça ter essa conexão com a fonte criadora de tudo e de todos nós. Por que eu digo isso? Porque nós precisamos evitar divisões. Está na hora de nos unirmos em objetivos específicos. E quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E se você ou alguém com quem você convive dizer, eu não acredito no Deus, tudo bem. Então não ame a Deus, mas ame ao próximo como a si mesmo. Porque na verdade, agindo assim, nós já estaremos amando a nossa fonte criadora, da qual eu particularmente gosto de chamar de Pai. Voltando então à doutrina, ao conhecimento que foi ditado pelos espíritos, né? Por isso nós denominamos a doutrina espírita, porque por mais que ela tenha passado pelas mãos dos homens, né? Principalmente Allan Kardec, que codificou, ou seja, transcreveu tudo aquilo que os espíritas nos trouxeram, nós recebemos, através da mediunidade de muitos, esse conhecimento. E o principal desse conhecimento é e será sempre o crescimento de todos. Obrigada. Dentro disso,
na doutrina dos espíritos, né, nós temos o primeiro livro que Kardec, então, construiu através das mensagens recebidas, tudo o plano, digamos assim, as explicações de como deve ser a conduta daqueles que optaram em seguir os exemplos do Mestre Jesus, né, do nosso irmão maior. E nesse livro, o Livro dos Espíritos, né, bom sempre a gente lembrar que ele então não é um livro de Allan Kardec, não é um livro da Maureen ou de qualquer um. É o Livro dos Espíritos, das mensagens que eles nos trouxeram, firmando assim o conhecimento de que a nossa vida não acaba aqui. Aqui é a nossa passagem. Aqui é o nosso estudo. Aqui é a nossa escola. Aqui é o nosso hospital, onde a gente veio aprender e nos curar das nossas mazelas, das nossas dificuldades, enfim, cumprir muitas vezes com situações que deixamos a ver em outras vivências, né? E nessa certeza de que a vida continua e de que nós todos queremos, e aí eu falo por mim e por vocês, porque acredito que não haja quem não queira, né? Viver uma felicidade plena, uma paz constante, é através desses conhecimentos, seguindo os ensinamentos de Jesus, com o esclarecimento de como melhor executá-lo em nossa vivência constante, que a doutrina traz a sua mensagem e nos dá vários caminhos pelos quais a gente pode se aprimorar nessa escola terrena para então conquistar esses planos mais superiores, essas vivências mais harmoniosas para nossas vidas. E uma delas, então, está na parte terceira do Livro dos Espíritos, que fala da perfeição moral. E uma delas, o título inicial, fala das as virtudes e os vícios. Porque todos nós temos virtudes. Todos nós já nascemos com a ideia, com a semente do amor e todo o nosso conhecimento, plantado desde o nosso primeiro nascimento, quando enfim somos a nossa essência eterna, que é espírito. Quando eu nasço espírito ou filho de Deus, eu já tenho em mim todas as características do meu pai. Não é assim no plano terreno? Nós nascemos de um pai, de uma mãe, que cria o nosso corpo físico e esse herda, né, na maioria das vezes, toda uma configuração que vem desse pai e desse mãe. E desse mãe é bom, né? E dessa mãe. Então, nós temos as características físicas de quem nos fez nascer no plano físico. E diferente não é as nossas características espirituais daquele que nos criou como seres espirituais.
aqui nós estamos numa passagem material, carnal, né? Porém, nós somos e seremos eternamente indivíduos espirituais. Como vocês hoje se encontram fardados e militares do exército, né? Mas não deixam de ser quem são, nunca vão perder a sua essência individual. Quando nós encarnamos, nós assumimos a vestimenta carnal, mas nunca deixaremos de ser espíritos. Uma forma diferente dessa de carne, mas existente para toda a vida, para toda uma eternidade de aprendizado e de vivências em planos e planos diferenciados, de acordo com as nossas escolhas. Então, falando dessas virtudes e vícios, Allan Kardec perguntou aos espíritos: qual a mais meritória de todas as virtudes? E eles disseram: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, até agora eu falei de amor, de amar o próximo, da humildade. E é essa a nossa maior virtude. É em cima dela que nós temos que unir as nossas forças para sermos melhores, virtuosos diante do nosso Criador. E aí, seguindo, nós temos a questão 894, que pergunta assim: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Muitas vezes nós acreditamos que muitas pessoas são bons porque têm uma vida boa. Eu me recordo quando era menina, e já faz um bom tempo, que eu olhava as pessoas que tinham uma vida mais abastada, né? Financeiramente, materialmente, muito melhor do que na qual eu vivenciava, e eu achava assim, para essa pessoa deve ser tudo fácil, né? Papai e mamãe levam na escola de carro, tem roupas boas. É a nossa visão ainda muito pequena sobre a materialidade e dando um valor extremo ao ter e não ao ser, né? Mas faz parte, a gente começa assim, não entendendo bem as coisas. E com o nosso crescimento, a gente começa a perceber que a vida não é bem assim, né? Se assim o fosse, não haveriam ricos com grandes problemas psicológicos e depressões, né? Ninguém que tem uma vida abastada precisaria tirar a sua própria vida. E a gente sabe que essa não é a verdade. A verdade é que a felicidade, a alegria, a paz
o bem viver está nas nossas convicções e não naquilo que temos, mas na verdade naquilo que somos. Então, não é certo nós imaginarmos que só porque alguém tem algo a mais do que nós, a sua vida lhe seja mais fácil. Agora, se essa pessoa, esse ser, ele tem exercitado cada vez mais as suas atividades, o seu pensamento de amor para consigo mesmo e para com o seu próximo, mais fácil vai ser ele sempre pensar no bem. Então vamos ver o que os espíritos nos responderam. Só não tem que lutar aqueles quem já há progresso realizado. E isso aqui é muito importante nós prestarmos atenção nessa frase. Só não tem quem lutar aqueles em que já há progresso realizado. Por quê? Porque nesse plano em que nós vivemos, não há ainda pessoas viventes que estão com o progresso pleno realizado. Por mais que tentemos, por mais que nos esforcemos em ser do bem, durante um dia, durante uma semana, ou às vezes em alguns minutos, nós conseguimos mudar literalmente o nosso pensamento. Muitas vezes a gente está ali, hoje eu acordei, estou na paz, estou tranquilo, está tudo de bom na minha vida, está tudo bem. E aí você pega um trânsito, um carro fecha a tua frente e na mesma hora, em vez de a gente dizer, tudo bem, meu irmão, tu estás com mais pressa do que eu, vai na boa, a gente, na maioria das vezes, e falo por mim, na hora vem aquele pensamento, seu bonitinho que passou na minha frente, para não dizer outra palavra, né? Ô, meu filho, tá vendo que eu já estava aqui, cortou a minha frente e outras palavrinhas mais que a gente pode proferir. Então, esse exemplo tolinho, né, ele é só um modelo de como a gente ainda vive em ondas de pensamento, de energias, de perfeições morais, quer dizer, do nosso pensamento para o bem conosco e para com o próximo, em muita ondulação. Ao mesmo tempo que às vezes a gente está aqui escutando, né, a Maureen falar sobre o amor, sobre o bem, sobre a paz, de repente a gente desce a escada ali, dá uma topada e na mesma hora já, pedrinha amada que me fez topar, né? Não é assim que a gente fala? Ou pensa? Com certeza não, né? A gente já decai na nossa energia de paz e tranquilidade para nos sentirmos, falando um linguajar bem normal, pé da vida com aquela pedrinha, aquela calçada que nos fez tropeçar. Quando, na verdade, a pedrinha não tem culpa nenhuma do nosso tropeço. Porque nós tropeçamos por não estarmos ligados, prestando atenção no nosso caminhar e nos obstáculos que estão na nossa frente. Mas a gente xinga a pedrinha, que não fez nada contra nós. Muito pelo contrário, nós é que acabamos agredindo a coitadinha da pedra que estava ali, né?
E se vocês perceberem, não é assim na nossa vida, no nosso cotidiano. Quando alguém nos faz tropeçar nos nossos desejos, nos nossos vícios, nas nossas vontades, normalmente a gente se vira contra aquela pessoa ou aquela situação, ao invés de pararmos e nos avaliarmos. Não, a pedra estava ali. Eu é que teria que ter pensado, se eu for caminhando dessa forma, eu vou tropeçar nela. Então eu tenho opções: passar por cima, tirar a pedra do lugar, dar a volta. E aí a atitude vai ser minha. E a responsabilidade também. Sobre a minha escolha. Essa pedra nada mais é, nada mais significa do que as questões que temos de encontro à nossa vida. Diariamente nós temos a pedra no caminho, porque ela é que nos faz pensar, ela é que nos obriga a observar, a prestar a atenção nos nossos passos. Por isso, temos na nossa vivência diária as dificuldades, porque sem elas nós não aprenderíamos a crescer, a ter opções, a amadurecer as nossas escolhas. Quando crianças somos, no plano físico, né? Sempre temos alguém para nos guiar, não é assim? Quem tem irmãos, filhos, ou que de alguma maneira conviveu com crianças menores, deve ter percebido, né? Sempre tem um pai e uma mãe atrás daquela criança que mal começou a andar, ou até mesmo quando está engatinhando. Por quê? Porque a criança ainda não tem visão do perigo, ela pode ir até uma escada e não conseguir descer, porque é muito pequena, não tem equilíbrio, e dali rolar. Então ela necessita de alguém que a oriente. Mas com o tempo, os pais ou a quem delas cuide, elas serão orientadas para que, olha, aqui não pode, aqui é alto, pode cair. Não é assim que a gente faz? Ó, no mar não pode entrar, só aqui na beirinha, porque é perigoso, você é pequeno. E com o tempo, essa criança vai crescendo e deve, então, construir em si mesma essa visão. O que está na minha frente? É seguro? Posso ir? Posso caminhar tranquilamente? Ou ainda vejo muitos obstáculos? E se os vejo, como lidar com eles? Espero que não seja através de bombas para explodir. Porque ali a gente não tira só a pedra do nosso caminho, mas a gente espalha seus restos por todo o espaço. E na verdade, não limpa o caminho, mas o deixa ainda pior. Não é assim quando se explode alguma coisa? Então, não vale a pena explodir. Nós temos que repensar como retirar as pedras do nosso caminho.
Só não têm que lutar aqueles em que já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito e assim dívidas lhes são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Então, assim, aquele que já venceu as suas batalhas e as suas dificuldades, ele então já é um guerreiro, um vencedor. Descobriu como atravessar o seu campo minado e assim segue uma nova vida. E a nossa vida, encarnados, ela é justamente essa experiência, como atravessar um campo minado. E se possível, além de nós atravessarmos o nosso campo, auxiliar a outros para que possam, como nós, também atravessá-los. E, se possível, com os menores machucados, as menores dores possíveis. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Quando a gente lê, quando a gente fala, quando nós estamos nessa posição que hoje eu me encontro, parece que tudo que a gente diz aqui é tão fácil. Só que a gente sabe que no cotidiano a coisa não acontece assim. Ainda não, né? Porque nós estamos nessa situação. Há um campo minado e eu tenho que prestar muita atenção como nele eu vou me conduzir. Eu erro, volto atrás e recomeço. A única diferença é que no nosso campo minado nós não perdemos a vida da carne. As nossas feridas ficam na nossa alma, no nosso espírito, dói a nossa mente, a nossa falta de compreensão. Quantos de nós, e eu acredito que todos, já não teve aquele momento de arrependimento, né? Puxa, por que eu falei tal coisa para tal pessoa? Puxa, por que eu fui virar essa rua? Sabia que era escura, sabia que era uma rua onde muitos marginais poderiam estar ali e eu poderia ser assaltado. E fui, porque escolhi a rua errada para entrar. E aí a gente depois diz, né? Sabia que não devia ter ido por ali. Sabia que não devia ter feito tal coisa. Mas essa dor, esse aprendizado, ele não é única e exclusivamente negativo, pela perda que a gente possa ter tido com ele. Mas ele é, antes de tudo, um ensinamento. O que eu não devo fazer? Qual rua eu não devo virar? Qual palavra, qual tom eu não devo empregar ao meu amigo, à minha esposa, ao meu filho, ao meu chefe, para que eu não perca aqueles a quem eu amo, aqueles a quem eu considero
aqueles de quem eu necessito para ser melhor. A nossa vida, apesar de sermos seres individuais, ninguém aqui tem o direito sobre o outro e ninguém pode querer que o outro seja igual a si mesmo, porque não somos. Por isso já nascemos até na forma material, carnal, todos diferentes. Mesmo aqueles gêmeos univitelinos que a gente olha e acha assim, não tem nada de diferente um do outro, se nós prestarmos a atenção, pequenas diferenças ainda nesses existirão. É uma sobrancelha mais grossa, é um olho menor, é uma pintinha na face, enfim, é um cabelo mais claro, qualquer coisa, mas sempre há diferença entre todos nós. Por quê? Porque a maneira que a nossa fonte criadora, que o Pai, nos fez para que entendamos que cada um de nós é único. Somos amados, cada um, como uma única criação dele. E assim sendo, nós, apesar de sermos completamente diferentes dos outros, e apesar de termos muitas semelhanças uns com os outros, precisamos uns dos outros. Sempre. Não fomos criados para vivermos sozinhos. O ser humano, ele foi criado para viver em sociedade. Viver sozinho não é uma opção. Porque, de uma maneira ou de outra, nós vamos perceber a nossa necessidade de ter mais alguém no nosso caminho, seja ela por opção ou não. Ah, mas eu vivo bem sozinho na minha casa. Tá, você não trabalha, você não conversa com ninguém. Não, eu vivo lá numa ilha onde eu pesco, eu como, não tem ninguém. Se você ficar doente, a opção então vai ser morrer sozinho, né? Mas nós temos uma coisa chamada instinto de sobrevivência e que normalmente não nos deixa que queiramos morrer sozinhos ou sentir dores alucinantes sem que alguém possa nos auxiliar a retirá-las ou pelo menos diminuí-las. A vida é uma perfeição como escola e hospital para nossas vidas. Para que eu não fique só falando e fique muito monótono, nós vamos, hoje eu trouxe 3 obras espíritas e eu vou sorteá-las entre vocês, tá? Eu não sabia quantos viriam, então eu resolvi fazer uma coisa, só que eu acabei... Alguém tem uma caneta, um lápis, alguma coisa? Obrigada. 2, 4, 6. Nós temos... Obrigada. Eu vou escrever 3 números e nós vamos passar de fila a fila até que alguém acerte
o primeiro, que vai ser esse livro, é A Escola do Além. Ele é de uma autora catarinense, uma irmã espírita, Ana Carolina França de Oliveira, da editora Eduque. E ele tem uma linguagem simples que dá para ser usado para jovens, para crianças, mas nem por isso ele deixa de ser um aprendizado também para todos nós, tá? Fala justamente sobre a escola do além, né? Nós vamos depois o livro de Richard Simonetti, Quem tem medo dos espíritos, pela editora SEAC e FEB. Opa! Caiu da minha mão. Esse é um livro muito gostoso, porque ele traz um aprendizado sobre os espíritos e de uma forma leve, né? Porque quem não, um dia, não teve medo dos espíritos, né? Daquele barulho que a gente não sabia de onde vinha, de algo que caiu não sei de onde, de uma lâmpada que estoura de repente e a gente fica naquela, né? O que será que foi isso? Ou de quando a mãe chega pra gente e diz assim: eu sei que você está me escondendo alguma coisa. E a gente diz: ai meu Deus, como é que ela sabe? Nada, não é mediunidade, é só intuição de mãe. Mas a gente às vezes acredita no conto da carochinha, né? Nos fantasmas. Até, acho que no tempo de vocês não tem mais a história do Gasparzinho, né? Nos espíritos bons. E, por último, então, e não menos importante, muito pelo contrário, eu trouxe também uma edição de O Livro dos Espíritos, né? Que é escrito através de perguntas e respostas, todos tentando trazer para nós um conhecimento dos ensinamentos de Jesus com o esclarecimento das vivências, das dúvidas que a maioria de nós possui em relação ao de onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu vou. Então, eu vou fazer aqui 3 números. Bom, vou fazer diferente, que a caneta não está escrevendo. Vou fazer por risquinhos aqui. Queria que vocês vissem, mas... Esse aqui seja melhor. Vamos ver. Ah, sim. Deixa eu virar de novo. Pronto. Então, nós vamos fazer assim. Eu vou iniciar nessa primeira fileira e continua. Depois vem de lá para cá, tá? Eu não vou fazer assim, porque senão o pessoal daqui vai demorar muito ou ir lá. Então, assim fica dividido, tá bom? Então, o primeiro livro é o da Ana Carolina, A Escola do Além. Podemos começar com você. Um número aleatório. 7. 5. 10. 2. Primeiro livro. Opa.
Esse veio até com um rumo. Esse é um outro nível, tá? Volts. Isso. Obrigado, tá? Espero que tu faça bom proveito. Vamos lá. Você? Segundo livro. 3. 4. 26. 37. 8. 13. 14. 16. 21. 27. 22. 25. 25. Elias. Faça bons. Continuando. 32. 27. 12. 18. Como é que tá a terceira? 24. 40. 33. 23. 1. 7. 30. 29. 50. 19. 18. 28. Não. Continuando. 10. 34. Quanto? 34. 34. Ó. 2, 25 e 34. Foi bem aleatório. Espero que faça bom proveito. Muito obrigado. Bom? Por que os livros, né? Porque o conhecimento é que nos transforma. Parece até que assim é propaganda, né? A gente tem aquelas propagandas políticas ou editoriais, né? Que fala o conhecimento engrandece o homem. E é verdade. Porque nós precisamos ter meios para compreender toda essa múltipla vivências no mesmo planeta. Porque se a gente for analisar friamente, né? Se numa casa, num lar, já é complicado vivermos com pessoas que amamos, né? Com as quais convivemos praticamente desde que nascemos, que temos um objetivo em comum, que é partilhar as nossas vidas, que é querer o bem e o melhor para aqueles com quem convivamos, ainda assim é difícil, porque cada um tem a sua mania, cada um tem o seu gosto, né? Começando pelo pai, pela mãe, às vezes um é mais afetivo, o outro é mais disciplinador, um é mais organizado, outro é menos. Se num lar, hoje em dia, a maioria das casas compostos por 5, 6 pessoas, isso eu estou sendo ainda muito boazinha no número, né? Porque hoje nós temos a maioria dos lares, quando tem, são 3. Né? Então, ainda assim, nesse número tão pequeno, nós encontramos diferenças. Imaginem num condomínio. Quem mora ou morou num condomínio, né? Seja um edifício ou vários, ou numa vila militar, com várias casas, é complicado, porque cada um tem a sua mania, sempre dá um probleminha, né? Um que botou o som alto fora do horário,
um que estacionou o carro na vaga do outro, enfim. E como que a gente lida com essas diferenças, com essa percepção de que tudo não é igual? Vivendo, lendo, se colocando no entendimento de que as diferenças é que se completam. Porque a vida, ela se encaixa através das diferenças. A gente, quem lidou com quebra-cabeça, pode perceber que as peças nunca são de um mesmo formato. E por que será? Para dificultar o quebra-cabeça? Porque através do formato de cada uma, a gente consegue perceber aonde ela se encaixa? Também. Mas porque nas diferenças de encaixe, ela se torna mais firme. Se vocês pegarem várias figuras cortadas da mesma forma e as unirem sem ligação de cola, qualquer outro artifício, qualquer movimento vai fazer com que aquelas peças se separem, não é? Agora, se elas estão unidas de formas diferentes, você pode mexer que dificilmente elas irão se separar. Porque é a diferença de formatos que as unem. Então, percebem como é tudo muito perfeito no plano de Deus? Todas as nossas diferenças é que são a verdadeira fórmula para a nossa união. Elas é que nos tornam coesos e fortes, porque o que nos liga são essas diferenças. São a compreensão de que realmente você precisa ser diferente de mim para que nós nos completemos. Imaginem vivermos uma vida inteira com muitos de nós mesmos. Numa casa só teríamos nós, fazendo as mesmas coisas. Ia ser um atropelo, né? Porque nós gostaríamos de fazer tudo igual ao mesmo tempo. E aí não dá. Ou nós teríamos que ter 3 casas, 3 fogões, 3 chuveiros, 3 tudo, porque na hora que eu sentir vontade de tomar meu banho, o meu outro eu também vai sentir, o meu outro eu também. Se somos iguais. Por isso que as diferenças se completam e se afirmam quando nós as respeitamos. E aí a gente volta no todo da perfeição, no entendimento, na necessidade. Continuando, e é muito interessante, eu trago mais uma pergunta que mexe com o nosso dia a dia, com as pequenas coisas que nós fazemos e que nos atrasam, nos fazem voltar ao ponto inicial para
novamente procurarmos o caminho a seguir. A pergunta 903, ela diz assim: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? É interessante a gente refletir sobre o que os outros fazem de errado? É? E comentar sobre o que os outros fazem de errado? Também? Oi? Essa é a diferença. Aprender com o erro do outro é estar atento à caminhada que eu tenho que fazer. Né? É saber aonde eu posso pisar o meu pé ou não. A história do campo minado, né? Se tal pessoa botou o pé ali e não deu certo, vou aprender, não vou colocá-lo. Mas ficar falando que o outro colocou, que ele errou, que ele denegrindo a sua pessoa e a sua inteligência, não nos remete a lugar algum. Então, a resposta que nos é dada diz assim: incorrerá em grande culpa. A pergunta era se tem culpa o homem de estudar o erro alheio. Incorre em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será falar e faltar com a caridade. E a gente tem, né, a rapidez desse pensamento da crítica. Não é assim? Ai, não, fulano foi lá no estante de tiro e não acertou nada. A gente critica, né? Fala, ri do outro, denigre o outro. Mas se alguém fizer isso com a gente não vai ficar feliz. E aí já volta lá atrás, naquele fazer aos outros o que eu gostaria que fizessem para mim. Porque, na verdade, o que eu ganho falando do outro? Nada. Agora, o que eu ganho se ao invés de ficar denegrindo a imagem daquele outro, eu for dar-lhe um auxílio? Já que se eu estou falando do outro, da sua incapacidade, provavelmente eu devo ser muito mais capaz. E se assim for, por que não estendo a mão ao outro? Por que não sou caridoso com o outro? Ou por que não percebo que, como esse outro tem as suas dificuldades no tiro, eu posso ter na corrida? Posso ser alguém que tenha uma resistência física para correr muito baixa, que não consiga pegar grandes distâncias, ou que não seja rápido o suficiente para chegar mais rápido aonde eu deva ir. Inverter a maneira de olhar para o outro, trazendo dele e de nós próprios as melhores condições, ao invés de diminuir-lhes as vivências, as suas dificuldades, é ter esse voto de amor e de caridade para com todos.
E nessa visão a gente encerra hoje a nossa conversa. Hoje mais monólogo, né? Na outra vez vocês estavam mais curiosos. Mas é isso. A vida é composta de minutos que se seguem, nos trazendo visões diárias de aprendizado. Basta que tenhamos a vontade de seguir as escolhas corretas. Eu espero que vocês tenham hoje um dia de muita luz, de muita paz e que possam levar dessa manhã as energias benfazejas dessa espiritualidade que nos protege, nos guia e que vocês encontrem não só aqui, em meio às suas tarefas como militares, mas em seus lares, em suas vivências exteriores também. O respeito, a paz, o amor de vocês para com o próximo, porque só plantando é que nós colhemos. Que nosso Deus, Pai de amor e bondade, que a espiritualidade bondosa possa abençoar-nos, como a esse quartel, como a todos os seus governantes, para que cada vez mais possamos crescer rumo à união, à fraternidade e à comunhão do amor verdadeiro. Obrigada a todos e encerramos então o encontro desta manhã. Que assim seja. Tenham todos um bom retorno às suas atividades e obrigada pela atenção.